A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Edson Cremonese, com o tema Glorifiquemos, do Paz e Renovação. Boa noite a todos. É com muita alegria que aqui estamos mais uma vez para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Muita luz e paz a todos. O tema proposto para a nossa reflexão da noite é Glorifiquemos, que está no Evangelho de Jesus, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 20, e no livro Vinha de Luz, na lição 11, que diz: Ora, a nosso Deus e Pai seja dado glória para todo o sempre. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: Bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: Bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: Bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo: Bendita seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: Bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: Bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. O tema Glorifiquemos, podemos assim refletir à luz da doutrina dos Espíritos. O conceito de luz ocupa um lugar central na espiritualidade, não apenas como uma metáfora para a iluminação e a verdade, mas também como um símbolo da presença divina e da sabedoria que guia o ser humano. Na doutrina espírita, a luz apresenta o conhecimento, a verdade e o amor que nos aproximam de Deus. Este conceito é também presente nas escrituras cristãs, como demonstrado na carta de Paulo aos Filipenses e na lição 11 do livro Vinha de Luz, que exploram o tema da glorificação da luz espiritual em nossas vidas. Vamos dissecar um pouco mais o texto apresentado, na passagem onde diz: Bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Vamos fazer uma pequena reflexão e um aprofundamento nas palavras. Se você se encontrou com Jesus agora, saboreie mesmo este tempo. Deixe-o transformar a cada dia a sua vida. Sinta o amor de Deus por você. Deixe que o homem velho, as coisas antigas, todas essas coisas morram. Mas lembre-se que você está entrando numa batalha. Pode ser que nessa sua caminhada, nessa nova caminhada, você perca algumas batalhas, algumas lutas, mas não é o fim. Lembre-se, confesse sua queda, entre mais uma vez na batalha e a vitória se dará pela sua perseverança. Por isso que Jesus nos afirmou: Vós sois a luz do mundo. Está lá em Mateus,
capítulo 5, versículo 13. E também, conforme podemos constatar na mesma carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 20, onde lemos: Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém. Este versículo reflete um ato de glorificação e adoração ao Deus, que é a fonte de toda a luz espiritual. Paulo, a escrever aos Filipenses, está expressando uma profunda gratidão e reconhecimento da grandeza divina. A luz, nesse contexto, pode ser entendida como a manifestação da presença de Deus em nossas vidas. Uma presença que deve ser glorificada eternamente. Já na segunda passagem da carta de Paulo aos Filipenses, está escrito: Bendito seja o malho que me deu forma. E aqui nesse momento, eu cito a vocês trechos do Salmo 91, que acho muito forte para todos que buscam a proteção espiritual e a confiança na espiritualidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Faça do Altíssimo Deus a sua proteção diária. Invoque-o em oração e busque pelo seu livramento. Deus é todo-poderoso. Ele nos livra de todo mal. Na doutrina espírita, essa luz é entendida como conhecimento revelado pelos espíritos superiores, que tem a missão de iluminar nossa caminhada espiritual e moral. Já Allan Kardec, em suas obras, apresenta a luz espiritual como uma iluminação interna, que nos guia para a prática do bem, a compreensão da verdade e o desenvolvimento das nossas virtudes. Assim, como a luz física é essencial para a visão e a orientação do mundo material, a luz espiritual é fundamental para a nossa evolução moral e intelectual. Bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. A esse respeito, deixo aqui um mandamento que Jesus também nos deixou, que está lá em João, capítulo 15, versículo 12, onde diz: Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Seguir o Cristo não é apenas uma questão de fé, mas também inclui pertencer e aprender a amar a família de Deus. João escreveu: Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Está lá em João, capítulo 3, versículo 14. Paulo também nos disse: Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que o Cristo os aceitou, a fim de que vos glorifiquem a Deus. Essa passagem está em Romanos 15, 7. O livro Vinha de Luz, de Emmanuel, traz a seguinte reflexão do texto na lição 11,
que reforça essa ideia de glorificação da luz espiritual. Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, utiliza a metáfora da luz para ilustrar a presença de Deus e a importância de vivermos conforme seus ensinamentos. A lição 11, intitulada A Luz de Deus, nos convida a refletir sobre o papel da luz divina em nossas vidas e como essa luz deve ser refletida em nossas ações e pensamentos. Nesta lição, Emmanuel nos lembra que a luz divina é a fonte de toda bondade e sabedoria e que a nossa tarefa é tornar-nos receptáculos e disseminadores dessa luz. A glorificação da luz, portanto, não é apenas um ato de louvor, mas um compromisso com a vivência dos princípios que essa luz representa. Ao glorificar a luz, estamos reconhecendo a importância da presença divina em nossas vidas e o impacto positivo que ela pode ter em nossas ações e relacionamentos. Bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Irmãos, já pensamos em várias das situações em que somos colocados? Se realmente glorificamos, agradecemos, damos graças a Deus, ao nosso irmão Jesus Cristo, pelas oportunidades que temos vivenciados? Será que realmente damos o verdadeiro valor a cada momento da nossa vida, seja ele na dor, seja ele no amor? Estamos vivenciando momentos de turbulência. Como já dito no início da nossa reflexão, ao adentrarmos nessa batalha, que é esse nosso momento evolutivo, precisamos estar certos e confiantes no auxílio e no amparo da espiritualidade. E esta confirmação vem de Filipenses 4, versículos 6 a 7, onde lemos: Não se aflijam com nada, em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizer isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Portanto, glorificar a luz é reconhecer a importância da presença de Deus e dos espíritos superiores em nossa jornada espiritual. É um chamado à oração, à reflexão e à transformação pessoal. Através da iluminação que recebemos, temos a responsabilidade de fazer brilhar essa luz em nossas vidas e nas vidas daqueles que nos cercam, promovendo a paz, a justiça e a fraternidade. Em suma, ao glorificarmos a luz, seja a luz das Escrituras cristãs ou dos ensinamentos espíritas, estamos fazendo um voto de compromisso com o bem e a verdade. A luz divina, como descrita por Paulo e por Emmanuel, é um guia indispensável para a nossa evolução espiritual. Que possamos sempre buscar essa luz, permitir a ela iluminar nossos corações e assim contribuir para a construção de um mundo mais justo e harmonioso. Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Palavras de Jesus que está em João, capítulo 14, versículo 27. Irmãos, somos criaturas de Deus, fadadas à perfeição.
pois tudo que Deus faz é perfeito, mas cada um tem seu tempo próprio para reluzir. Em se tratando de inteligências, temos a opção de nos tornarmos perfeitos no tempo próprio. Cada um, então, passa pelos cadinhos particulares, conforme a adequação à lei, que está gravada em nossa consciência, lembrada pelo conhecimento ou pela dor. De alguma forma, somos ou fomos lembrados da lei, seja diretamente pelos profetas, pelo Cristo, ou por termos que vivê-la pelos processos reencarnatórios em que cada um vive a lei de causa e efeito. Deus nos deu o modelo de perfeição. Se não vejamos na questão 625 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a pergunta aos benfeitores espirituais, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao mundo para lhe servir de guia e modelo? E temos a resposta mais curta, mas mais objetiva que podemos concluir: vide Jesus. Mas para chegarmos a esse topo da evolução, como nosso irmão maior, passamos por vários estágios evolutivos. E o da pureza espiritual é o daquele em que não há mais a necessidade de reencarnarmos, como está gravado também em O Livro dos Espíritos, numa explicação de Kardec na questão 226. Já no tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem dizer encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem um corpo material e aguardando nova oportunidade de encarnação para se melhorarem, e espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de reencarnarem. Somos frutos de nós mesmos e a cada reencarnação nos despojamos do peso de uma inadequação à lei de Deus. Por fim, e já caminhando para a nossa reflexão final, deixo aqui palavras do Padre Gesso Assis, de Curvelo, Minas Gerais, que nos faz a seguinte reflexão: assumir conscientes a própria história, não ser joguete do contexto social, saber fazer silêncio para ouvir a si mesmo e o Espírito Santo, encontro pessoa como irmão para dialogar, ter consciência de que cada ser humano é um mundo a ser explorado. Cada pessoa tem riquezas escondidas, mesmo os fracassados. Contato pessoal com o pobre para exercer a misericórdia e sentir com ele. Deus nos deu a vida para cuidar dela, para fazê-la feliz, bonita e agradável a todos. Será que estamos glorificando, praticando e colocando a serviço do nosso irmão menos favorecido essa glória do nosso Deus em nosso momento de evolução? Cabe a nós sermos dóceis ao cadinho da lei e darmos graças ao nosso Pai pelo que nos espera em termos de felicidade espiritual. Isso faz parte da lei de adoração. Glorifiquemos, agradeçamos e peçamos a Deus o necessário a cada um de nós. Que Deus nos ajude, nos ampare e nos guie nessa nossa caminhada evolutiva. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Que assim seja. Termina aqui a palestra do Paz e Renovação. Boa noite.